Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live. Luto e espiritualidade com o pastor Davi Meschiati. Enquanto o pessoal vai chegando aí, Carlos Augusto, Frederico chegou, Larissa, sejam bem-vindos a mais uma live aqui, trabalhando sobre lutos e perdas, desse assunto que a gente está continuando aqui. Boa noite, Frederico. Nós vamos estar falando sobre luto e espiritualidade, enquanto que o pastor Davi está chegando, a gente já vai começando aqui a construir o nosso assunto, certo? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Bárbara, que bom que você está aqui. Pode chegar, pode vir. Estamos aguardando o pastor Davi. Eu já vou falando alguma coisa aqui sobre ele, tá certo? Vocês estão apreciando aí o quadro do Van Gogh. Não é do Van Gogh, mas vocês estão olhando aí um pouquinho os girassóis, certo? Sejam bem-vindos, Renata. Mauri também entrou. A gente vai estar falando hoje de luto e espiritualidade, certo? Estou aguardando aqui o nosso pastor Davi Meschiati entrar. Seja bem-vinda, Marines, Freiman. Então, gente, o que acontece? Ele é formado em teologia, doutor em teologia, o pastor Davi Meschiati. Ele é pós-doutor, né? A tese dele foi sobre indígenas, sobre as religiosidades indígenas. Ele também, sejam bem-vindos. Eu estou aqui falando um pouquinho do pastor Davi Meschiati. O pessoal que está chegando aí, a gente vai falar um pouco de luto e espiritualidade e fazer esse diálogo aí com um historiador da morte e um teólogo, certo? A gente vai jogar um pouquinho de psicanálise também. E o que acontece? Ele é formado em teologia lá na Universidade de Princeton, a Universidade Teológica de Princeton, né? Seja bem-vinda, Tenila. Seja bem-vindo também a Gleire. A Angélica também. Oi, Angélica, tudo bem? O pessoal pode comentar, tá bom? Pode fazer perguntas também, certo? Vamos ver se ele chegou aqui. Quem tá me acompanhando pelos stories sabe que eu tava lá na travessia da Serra Fina, uma das travessias mais difíceis do Brasil, com 12 homens do Corpo de Bombeiros, certo? E a gente foi muito bacana, porque a gente foi fazer alguns treinamentos também. A gente botou em prática aquilo que a gente aprendeu a nossa carreira. E foi bem bacana. Passamos lá, fizemos a travessia toda, chegamos até a Pedra do Sino. A gente queria ir até a montanha dos 3 estados, só que a gente viu que os ventos não favoreceram. Então a gente mudou a rota e descemos lá a nossa travessia, mas foi muito bacana mesmo. Quem tá lá nos stories viu. E eu tô acabando aqui de falar isso e o Peçanha, que estava lá com a gente, acabou de entrar, certo, Peçanha? Eu agradeço muito a vocês, certo, Peçanha? O pessoal que estava lá, o Rodrigo, enfim, o pessoal muito operacional, muito especializado, pessoal profissional. Eu agradeço muito a eles, aprendi muito com eles também. Foi super um aprendizado, né? Super aprendizado lá com esses caras, né? Esses caras são profissionais do Corpo de Bombeiros especializado. Tinha gente lá do grupamento operacional de operações aéreas, né? Tinha o pessoal montanhista, enfim. O Souza, dou um abraço aí no Souza, tá certo? Então, eu espero agora que o pastor Davi tenha se utilizado já dos seus recursos tecnológicos
para a gente começar a nossa live, certo? Vamos ver se ele está aqui. Todos nós, Peçanha, todos nós. Fechamento puro. Vieira Júlio acabou de entrar. Muito obrigado pela audiência. Pastor Davi. Enquanto o pastor Davi está aguardando lá, eu acho que daqui a pouco ele está chegando. O capitão também chegou. Tudo bom, capitão? Capitão Barbosa, lá do grupamento de busca e salvamento, também chegou. É isso aí, capitão. Obrigado pela audiência. Certo? Vocês são muito fera mesmo. Eu falei que ia ter live e o pessoal vem com a audiência, vem com tudo. O capitão Gilson também, do Corpo de Bombeiros. Obrigado pela audiência. A gente vai falando um pouquinho aqui sobre luto e espiritualidade, certo? Enquanto o pastor Davi está chegando, o pastor Davi ele tem uma dificuldade com o Instagram, porque eu acho que é a primeira live... Ah, chegou. Aqui. Obrigado, capitão, obrigado. Obrigado, capitão. O senhor foi meu instrutor aí no curso de operações salvamento de desastre. Passamos junto vários perrengues. Muito obrigado aí pelo elogio. O pastor Davi tá aqui e daqui a pouco ele tá chegando. Ah, chegou. Muito bom. Obrigado, pastor. Já vou chamar ele aqui. Agora é só a gente aguardar. Obrigado, pastor, por ter chegado aqui. Sei que tem um pouquinho de dificuldade no Instagram, mas no final das contas deu tudo certo. Claudai acabou de chegar. Pastor Davi? Olá, me escuta, me vê? Sim, eu escuto o senhor, só não vejo o senhor, está carregando ainda. Não tem problema não. Se o senhor tiver que sair e entrar de novo, não tem problema. Tudo bem, vamos esperar para ver se ele carrega aí. Isso. Muito bem, pessoal. Muito obrigado aí, todo mundo pela audiência, certo? O pessoal que está chegando aí agora. Silvia Meschiati acabou de entrar. Seja bem-vinda, viu, Silvia? Está esperando aqui o carregamento do vídeo do pastor. Bom, para quem está assistindo essa live, para quem não me conhece ainda, eu sou Ronald Lopes e Walter acabou de chegar. Eu vou anunciando aí quem está chegando para ficar à vontade nessa live, tá certo? E a gente tem um projeto sobre perdas e lutos, enquanto a gente aguarda aí o vídeo do pastor carregando. E aí, né, nesse assunto sobre história da morte, sobre perda, sobre luto, a gente vem trabalhando isso ao longo de alguns dias. Ô, pastor! Tudo bom? Tudo. Agora sim. Tá tudo certo aí? Não sei porque não apareceu, mas agora apareceu. Tá bom, tá melhor assim. Muito obrigado, viu, pastor? Estou falando aqui para minha audiência, pastor, junto com a do senhor também, que a gente está falando esse assunto já há um tempinho, e eu resolvi abrir também um pouco mais esse assunto e também chamar o senhor, e eu agradeço o convite assim, imensamente, né, essa força que o senhor está dando aí para a gente nessa live, sobre luto e espiritualidade. E eu estava dizendo que, para quem não me conhece, eu sou historiador da morte, eu pesquiso cemitérios, eu pesquiso o luto, pesquiso também os rituais, né, rituais fúnebres. E isso é importante para a gente entender, numa sociedade que só pensa em ganhar, como que a gente lida com as nossas perdas, porque a nossa vida também é feita de perdas, certo?
E aí, pastor, seja bem-vindo aqui. Agradeço muito a presença do senhor. O senhor com essa carga teológica absurda, gigantesca, enorme, porque eu vi o trabalho lá do senhor. Admiro muito o seu trabalho também. Vi lá também que o senhor trabalha com religiosidade indígena. E aí, eu chamando o senhor para essa live de hoje, eu queria que o senhor ficasse à vontade aí para a gente conversar, trocar experiências, entender aí o ser humano nas suas perdas, nos seus lutos, tá certo? E pode ficar à vontade, viu, pastor? A casa é sua, fica à vontade. Tá bem. Bom, queria também já agradecer o convite. Eu no Instagram estou entrando há pouco tempo, ainda estou me familiarizando com essa rede social, uso basicamente o Facebook, mas agora estou começando a entrar. Por exemplo, eu nem sei como que eu compartilho. Eu consigo compartilhar esse link com... Consegue. Essa live de hoje, pastor, ela vai ficar gravada lá no meu Instagram. Depois o senhor pode pegar o meu link, compartilhar com as pessoas ou até mesmo baixar ela através de um aplicativo. O senhor pode ficar à vontade também. O Instagram tem essa vantagem também de o senhor baixar a live com alguns aplicativos para poder redistribuir em outros lugares virtuais. Tá bom? Perfeito. Bom, dizer primeiro o meu lugar de fala, né? Eu sou pastor da Assembleia de Deus e nós temos, então, um convívio, né? Meus pais também eram pastores, foram missionários. Então, a gente tem um convívio com esse ambiente das igrejas pentecostais, das igrejas evangélicas, sim, e depois uma convivência no meio acadêmico por conta da carreira e da docência. Então, a gente acabou conhecendo algumas experiências. E numa dessas foi quando a gente foi enviado como missionários, eu e minha esposa, a Silvia. Nós somos enviados para a Bolívia, nós ficamos lá cerca de quase 5 anos, 4 anos e meio. E foi nesse ambiente que a gente conheceu a cultura quechua. E aí eu sempre brinco que a gente foi para evangelizar, né, para levar uma mensagem, mas também a gente voltou evangelizado, porque a cultura local também tem coisas para ensinar. Então, foi um ambiente muito importante. E foi a partir dessa experiência, do meu retorno, que a gente decidiu escrever a tese de doutorado depois, que é essa Diálogo e Missão nos Andes. Então, a minha tese de doutorado é quase que uma resposta a essa experiência. Primeiro eu tive a experiência missionária, depois eu fui fazer a tese de doutorado. E aí eu voltei, visitei Peru, visitei o Equador, porque os quechuas eles estão distribuídos pela região andina. Então, hoje são cerca de 10 milhões de pessoas que falam quechua. Então, digamos, uma etnia indígena, um povo indígena, mas muito numeroso, né? Na Bolívia, eles são aí 30% a 40% da população. É uma presença bem forte. No Equador, também é uma etnia majoritária. Então, a gente tem... E é milenar, né? Então, você tem uma cultura milenar, tipicamente aqui da nossa região, da América Latina, e só que a gente conhece a história da Grécia, do Egito, a gente conhece todo o panteão grego, a gente conhece, mas da nossa região, seja da América Latina, de forma mais ampla, ou mesmo do Brasil, a gente não tem essa consciência histórica e, por isso, não consegue absorver um pouco dessas experiências, religiosidades, espiritualidade. Sim, verdade, pastor. Pastor, eu vou falar aqui, seguir aqui um pouco os comentários. Agradeço aí ao Fabinho, a gente chama ele carinhosamente assim, que é do Grupamento de Busca e Salvamento também. Obrigado pela presença dos bombeiros aqui nessa live. O Hudson Lima entrou também. O Córdoba, certo, Córdoba? Um abração aí, tamo junto. Murilo, pessoal que tá aderindo aí, vindo para essa live, pô, ótimo, tamo junto também, Fabinho. Que essa live seja para nosso enriquecimento, desenvolvimento, crescimento pessoal. Vai sim, Peçanha, porque o pastor estava falando sobre os quechua, não é isso, pastor?
É assim mesmo que fala? Quechua, isso. Alguns falam Quechua, mas pode ser Quechua. Quechua. Quechua, que é um povo indígena, e nós herdamos alguma coisa cultural do povo indígena. Então, a gente vai tentar aqui falar um pouco sobre isso. Pastor, vai ser sensacional. Quem quiser também pode ler os textos e os artigos que o pastor pesquisou, lá do povo Quechua, né? Pastor, assim, a gente sabe que luto é a elaboração da perda, né? Aí todo mundo fala assim, poxa, mas isso é muito técnico. Como é que a gente pode botar isso numa prática, certo? Aí eu falo, olha, luto, ele sempre acontece depois de uma perda. E como é que acontece o luto? Quando você entende que houve uma mudança tanto exterior, na realidade, né, fora de você, como também dentro de você, certo? Quando você assimila a sua mente, a sua consciência, assimila que houve algo que se perdeu e que não vai voltar mais, certo? E isso não serve só para parentes, isso não serve só para os nossos entes queridos que morreram e foram sepultados e estão no cemitério, né? Mas também serve para quando há uma mudança. Por exemplo, quando você muda de casa, quando você muda de lugar, quando você muda as amizades que você teve já não tem mais, certo? Quando você também entra em algum processo em que você terminou o seu relacionamento, né? Quando há um divórcio também, você entra em luto. E aí, pastor, o que acontece? Isso é do ponto de vista psicológico também, né? Do ponto de vista psicanalítico, a gente pode dizer que o luto se dá quando você dota de sentido, quando você dá sentido para aquela perda. A gente pode dizer isso também. Agora, pastor, com relação aos Quechua, o que eles podem trazer assim na espiritualidade deles, dentro da cultura deles, a questão da vivência do luto, da vivência da morte, né? Que essas coisas estão todas interligadas, certo? O que o senhor da pesquisa, do esforço ali que o senhor já vem fazendo aí ao longo de muitos anos, né, pastor? Eu queria que o senhor falasse um pouco melhor sobre isso. Bom, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que aproveitar essa palavra-chave que você colocou. O luto é um processo, né? Ele não pode ser visto só como um momento muito restrito da vida, só como um rito de passagem. Ele envolve várias áreas. Acho que a gente pensar o luto como processo ajuda a nossa sociedade que tem uma perspectiva extremamente reducionista, do ponto de vista da produtividade, e agora, sobretudo, economicista, sempre pensando nos ganhos, em como acumular. Então, a morte é vista sempre como algo extremamente negativo. Ela não faz parte do processo da vida. Então, isso dificulta lidar com o enfrentamento do luto. Aproveitando só um comentário inicial. Agora, indo para a realidade dos Quechuas, alguns historiadores e pessoas que trabalharam a perspectiva dos Quechuas de forma assim, mais ampla e anterior a gente, né, têm mostrado que do ponto de vista do ocidental, isso é, do nosso ponto de vista, eles não tinham uma visão clara sobre a morte. E, portanto, o luto era enfrentado de uma maneira completamente diferente por eles. Então, por exemplo, isso tem a ver com a concepção de mundo. Não só dos Quechuas, mas dos indígenas, dos povos aborígenes de modo praticamente geral. Eles têm uma perspectiva de mundo vinculada, de um mundo integrado. Não existe essa separação entre o sagrado e o profano, que a gente faz aqui na sociedade ocidental, nas sociedades secularizadas. A gente diz, o templo é o lugar sagrado. Então a pessoa está andando normal, está contando uma história, está rindo, contando até uma piada, mas olha que ele entra no ambiente do templo, ele muda a feição, muda o gesto, muda a fala, porque ele diz, agora eu estou num lugar sagrado. Nas sociedades indígenas, o solo é sagrado. Para ele para ele meter uma enxada, para cavar, ele tem um ritual para pedir licença para a natureza, para os espíritos,
porque ele vai meter uma enxada para lavrar a terra. E ele não pode fazer isso sem uma cerimônia. Ele não pode sair para caçar, matar animais, nem para o sustento dele, para a subsistência, sem um processo de ritual, de pedir permissão, de estar consciente. Então, a ideia de acumular, a ideia de fazer lucro com a terra ou mesmo com a natureza é considerado não faz parte da lógica desse mundo, né? Agora, por conta dessa visão de mundo integrada, e não havendo a dicotomia, então, em algumas sociedades mais do que outras, no caso da sociedade Quechua, eles não conseguiam ver a morte como uma ruptura. Para eles, a morte de um ente querido, por exemplo, era uma coisa... Ele ainda estava vivo. Não tem essa diferença entre o vivo e o morto, né? Claro que isso também gera outras dificuldades. As famílias que podiam fazer a mumificação, porque a técnica da mumificação não é só egípcia, aqui na América Latina nós temos técnicas milenares de mumificação, então eles colocavam seus mortos na condição de numa posição fetal, né, encolhidos, aí você tem a imagem, né, do renascimento, ele iria voltar, ele iria retornar à vida. Eles construíam casas chamadas de chulpas, casas de barro, e ali depositavam essas múmias. Tinha um processo de mumificação, colocava junto nessa casinha, portanto não era um enterro, não é colocar a pessoa debaixo da terra para nunca mais ver. Não, era para construir uma casa e aquele ente querido agora iria habitar no seu ambiente. Se ele tivesse uma propriedade, a propriedade dele continuava sendo dele, posse da terra era dele. Pessoas da família e outros queridos iam lavrar essa terra, manter o seu milharal, manter os seus animais. Quer dizer, era uma noção, a ideia da morte, ela não estava desenhada do jeito que tem no Ocidente, né? Do jeito que a gente tem na nossa sociedade. E no Dia dos Mortos, era chamada a festa, até hoje tem no Bolívia, Quechua, Peru, a festa da Ayamarca, e na festa do Dia dos Mortos, eles podiam pegar essas múmias, claro, o processo depois da colonização foi praticamente dissolvido, mas esse processo da cultura quechua antes da conquista e da dissimulação dos povos, né? Hoje eles têm a memória disso e uma série de coisas. A gente está reconstruindo aqui o processo histórico deles, né? Sim. Eu achei muito interessante, pastor. Eu achei muito interessante essa parte de você montar toda uma estrutura, digamos assim, a casa e para eles, né? Como se viva estivesse, digamos assim. Mas eles entendem que houve uma ruptura, mas que essa ruptura faz parte da existência deles, né? Isso eu achei bem interessante. Agora, Pode falar. No Egito, você tem isso com aquelas pirâmides, que também podiam ser sarcófagos lá para os grandes faraós e tudo mais. Mas aqui acontecia na ponta, né? Com a sociedade. Não só para o grande líder, acontecia com as famílias, como um processo. Ali colocavam os seus instrumentos, né, enxada, colocavam bebidas e renovavam as bebidas periodicamente, na expectativa de uma ressurreição. A ideia que eles tinham é que a pessoa estava meio que dormindo e esperando uma ressurreição. Então, no dia do aniversário, eles pegavam a múmia, tiravam do lugar e levavam para a festa. Faziam festa aniversário para a pessoa. Então, eu fico imaginando na nossa sociedade, na minha família, né, quando a gente lembra a data de algum ente querido que faleceu, a gente é tomado de um drama, de uma tristeza, né, de um sentimento... Pesar. Um pesar muito profundo. No caso deles, havia festa. Eles bebiam, traziam a múmia para a festa e faziam a festa de aniversário. Então, é uma outra percepção, né? Claro, eu acho que muito diferente, muito... inclusive, acho que até um pouco chocante, porque a gente não tem essa percepção. Levava para passear nos lugares que essa pessoa, ente querido, gostava. Todo mundo, a família, saía, levava para o passeio, voltava, depositava depois esse corpo no seu local. Tem que lembrar que o altiplano ele está a 4.000 metros de altitude, então lá é muito frio, né? A gente enfrentou, eu e minha esposa, minha filha nasceu na Bolívia, a gente enfrentou temperaturas de 20 graus negativos, 19. Então isso durante o inverno de 3, 4 meses é um inverno prolongado e muito frio, assim, muito. Então você imagina que nas montanhas, na cordilheira, uma casa de barro
não precisa nem de refrigeração, vamos dizer, o barro já vai acondicionar aquilo e vai manter, além do processo de mumificação, vai manter essas múmias intactas. Só que Pastor, como alguns... Sim. Deixa eu só falar aqui também com o pessoal o seguinte, pessoal. Se você quiser comentar, pode comentar, fica à vontade. Vocês estão aqui, assim, é para sugar mesmo, pastor. É para aprender mesmo muita coisa aqui, porque tá saindo só pérola. Uma riqueza, assim, que eu nunca vi em rede social nenhuma. Então, vocês podem comentar, podem colocar aí também a curtida, né, nesse coraçãozinho que está aí do lado, porque aí o Instagram vai entender que isso aqui, o que está aqui acontecendo é um assunto importante, é um assunto enriquecedor. Então, vocês podem curtir, podem comentar, fazer perguntas também, que eu vou, aos poucos aqui, lendo os comentários, falando das perguntas também, tá bom, pessoal? Então, se você tá nessa live, você pode apertar aí o coraçãozinho, porque o Instagram vai entender que aqui é um assunto importante e, de fato, pastor. Porque morte não se fala nem no mundo real e nem no mundo virtual, viu, pastor? Eu estou aqui já um trabalho sobre morte, enfim, o senhor já conhece o meu trabalho e eu falo aqui sobre morte, sobre luto, falo também para uma audiência de psicólogos também que interessa pelo tema, e os psicólogos também são unânimes em dizer que também não se fala sobre perda, sobre morte, e que isso tem que ser falado, né? Seja na nossa cultura judaico-cristã, seja na cultura indígena, né? Ou, melhor dizendo, como os conceituais gostam, os povos tradicionais, né? Mas, independente disso, é preciso falar do luto, que é um trabalho, é um processo, há um trabalho a ser realizado dentro do luto. Ou seja, pelo que eu entendi, pastor, o que acontece com os Quechua? Eles dotam de sentido a perda dos entes queridos. Isso que eu achei, assim, enquanto num lugar mais psicanalítico, isso que eu achei importante dizer, porque se os Quechua dotam de sentido aquela perda, isso faz com que algo se ligue dentro deles, né, digamos assim, psicologicamente. Isso dá uma saúde mental, de certa maneira. Então, eu achei isso muito, muito interessante quando o senhor falou. Mas o senhor estava... eu acabei até cortando o senhor pode continuar, porque eu estou achando muito interessante esse assunto. Outra questão é que lidar com a morte desse jeito é enfrentar, talvez o termo que você até usou ali, ressignificando isso, dando sentido para essa perda, isso. Mas eles tratavam como perda, porque o mundo Quechua, eles têm o próprio idioma deles apresenta uma outra concepção de mundo. Por exemplo, no idioma Quechua não existe as palavras negativas, elas não são nomeadas assim. Você não tem um nome para as palavras negativas. Você tem o não bom. Você não tem a palavra mal. Você tem o que não é bom. Então, eu queria que o senhor repetisse isso. Repete isso, que isso aí é extremamente importante. Para mim, então, fala de novo. Porque, às vezes, a percepção de mundo de uma pessoa pode estar sempre focando em questões, em eventos negativos, coisas ruins. Então, a própria cultura e o idioma Quechua não tem palavras e expressões para definir o que é ruim, o que é mal. Então, eles usam, para se referir ao que é ruim e mal, eles usam expressões como isso não é bom, isso não é aconselhável, isso não é esperado. Mas eles não tratam isso eles não nomeiam a coisa, né? Então, por exemplo, para o diabo, eles não têm nome. Existe Deus, existe o transcendente, a força da vida, que aí pode ter outros nomes, Pachacamac, tem outras formas na concepção do mundo Quechua, mas para falar de diabo não tem. Não tem, é o não Deus, é o que não ajuda. Então,
eu acho que isso também é uma outra forma. Então, ao invés de lidar com a mente, ele está lidando com um outro jeito de vida. Entende? Ele não está lidando com morte, ele está lidando com... Aqui tem uma outra existência. Isso não é o fim. Isso, eu tenho uma outra relação. Antes, essa pessoa, quando estava viva, a minha relação com ela era uma relação, digamos, com um nível de proximidade e intensidade. Está aqui. Essa pessoa faleceu por alguma razão, ela não morreu. Eu estabeleço com ela outra relação. Percebe? E aí essa outra relação não é tão intensa quanto a outra, mas ela participa da vida, dos aniversários, da existência, do casamento. Então, você leva foto. Essa pessoa tem um outro nível de interação. Né? Eu acho que isso também é muito importante para poder sinalar. Já cortando o senhor, porque eu achei muito interessante duas coisas. Né? A primeira é essa característica de não ser bom, né? do não, de você não ter uma palavra para expressar o que é ruim no seu sentido absoluto, né? Mas que ela utiliza a negatividade para dizer, olha, isso não é bom, isso não vai ser legal, porque o não tem essa força muito maior do que se você tivesse uma nomeação. Isso é muito interessante, sabe? Você marca um espaço ali, né? Você demarca bem. Então, você simplesmente tratar uma coisa no seu sentido negativo, ou uma coisa... e aí você diz, olha, eu não tenho uma palavra para isso, mas o que eu posso dizer é que você sabe o que é bom, né? Você já experimentou o que é bom. Isso aí não é bom. Isso é uma ruptura com o bom. Então, acho que isso também mostra um pouco de uma outra concepção de mundo. Né? Outra característica da gramática quechua é que eles não descrevem as coisas, nem os tempos verbais, a partir da pessoa, a partir de quem fala. Mas eles sempre pensam a partir de quem está observando. Então, por exemplo, eu não digo assim, eu estou participando de uma live. Eu estou participando de uma live. Não existe essa construção gramatical para o quechua. Existe uma live, está com a participação de pessoas. Você tem uma live que pessoas participam dela. Então é sempre pensando a partir do outro. Essa concepção de mundo mostra uma perspectiva comunitária. É um outro jeito de pensar. Nas sociedades ocidentais, sobretudo depois da modernidade, né, desse momento de racionalidade, do conceito de pessoa, a gente trata a coisa muito de uma perspectiva individual. Então, eu carrego a ação, eu sou sujeito o tempo inteiro, enquanto a gente pode aprender com uma outra concepção de mundo, onde o outro participa de mim. Inclusive, a minha identidade é definida a partir da minha interação com outra pessoa. Eu não posso me definir quem sou sem terceiros. Né? Ninguém se define sem se diferenciar ou se aproximar, se assemelhar com terceiros. Então, acho que essa participação do outro em quem eu sou, essa participação do outro na minha felicidade, na minha construção de mundo, de concepção de mundo, eu acho que é uma terceira questão aí, extremamente importante e fundamental, de uma concepção integrada, né? Mais integrada, porque aí ajuda a passar no... Então não sou eu que estou sofrendo um luto, né? Somos todos nós que estamos numa perda, todas as pessoas estão participando desse processo. É como se fosse um processo de luto coletivo, né? Não é só, a perda de alguém não importa somente a mim, né? Importa toda uma coletividade. Pastor, eu achei muito interessante, eu vou estar lendo até os comentários aqui, mas eu achei sensacional o senhor falar assim, quando o senhor fala assim que há algo, o outro em mim. Esse outro em mim é muito psicanalítico, ou seja, há algo em mim que fala também. Não é só eu que falo, mas há algo em mim que fala também, que participa como eu participo, né? Há outro em mim, fora de mim. E isso é sensacional. É um diálogo muito profundo com a psicanálise. É muito interessante. Eu vou estar lendo algumas coisas aqui de comentários, pastor. O senhor pode ficar à vontade, viu? Para responder ou não, enfim. Que ela está perguntando se existe uma palavra no quechua para expressar o meu, a posse, né?
até existe numa gramática, porque essa gramática foi construída pelos ocidentais, né, pelos colonizadores. Então a palavra hoje existe no idioma Quechua, existe essa palavra. Mas a conotação dela é completamente diferente, porque ela é pensada sempre comunitariamente. Então, a família é sempre pensada como família estendida. Família não é só essa que tem um sobrenome. Família é sempre uma vinculação maior, né? Inclusive, pessoas que não têm o meu sobrenome são família, e pertencem à minha família. Então, a concepção de família é uma família sempre estendida. Então, eles tinham, logicamente, era uma sociedade mais agrária, né? mais do campo, estavam aí num intermediário chamado de populações camponesas, né? Campesinas e camponesas. Populações camponesas e... Então, num determinado povoado, né, num determinado conjunto de famílias que ali estavam, todas as ferramentas são comunitárias. Então, não existe minha ferramenta, existe a ferramenta daquela comunidade. Claro, eu posso ter um instrumento específico, um instrumento musical, uma determinada ferramenta, uma faca que o sujeito gostava muito de usar, isso pode ser uma coisa particular. Mas as ferramentas, em geral, são comunitárias. A terra, você tem a sua terra, mas tem uma outra que é lavrada para que todas as pessoas pudessem ter um sustento, que ninguém ficasse sem um sustento. Então, existe uma outra concepção. Por isso que no mundo Quechua existia o tricálogo. Né? No mundo judaico-cristão, a gente tem o decálogo, que são os 10... Decálogo, sim. No mundo Quechua é o tricálogo. Né? São 3 principais regras éticas, que é ama sua, ama aquelha, ama suya. São 3 expressões quechuas. Ama, em quechua, significa não. Né? É o prefixo de negação, não. Ele está dizendo, não sejas mentiroso, não sejas ladrão e não sejas preguiçoso. São 3 coisas que ele não poderia ser. Isso é, em relação... A gente traduzindo para o português, né? No mundo quechua seria, você não pode deixar de trabalhar, porque o seu trabalho não é só seu. O seu trabalho é comunitário. Quando você não trabalha, você prejudica terceiros. Então, o trabalho não é seu. Não é na questão de você foi preguiçoso, isso é, você não trabalhou, você não ganhou o seu pão. Não, você não trabalhou, você prejudicou a sua comunidade inteira, porque o trabalho é comunitário. Então, essa era uma regra básica da convivência. Não seja preguiçoso, não deixe de trabalhar. Segundo, você não pode ser ladrão, você não pode furtar. Porque você não tem propriedade pessoal, privada. A propriedade é comunitária. Quando você se apodera, concentra para você, você prejudica a convivência. Então, a ideia de acumulação, de lucro, que a gente tem de maneira exacerbada, ali aparece como um tricálogo, algo definitivo para a sociedade. E não mentir, isso é, você não ser falso, é porque as relações são visceralmente comunitárias. Quando você engana, você também dissolve o mundo e as relações que ali estão sendo construídas. Esse tricálogo é a base do código moral, do código jurídico quechua até hoje. Tá? Tem que lembrar que a língua quechua é a língua oficial da Bolívia, do Peru e do Equador. Ainda é idioma oficial. Né? Eles têm, no caso da Bolívia, são 3 idiomas oficiais, o quechua, aimara e o espanhol. No caso do Peru, o quechua e o espanhol. E no caso do Equador, o quechua e o espanhol. Então, são idiomas oficiais desses países, documentação, legislação, médicos, uma série de coisas ainda ou devem estar escritas, redigidas no idioma quechua e na cultura quechua. Né? Muito interessante, pastor. Esse tricálogo, né? Quer dizer, digamos assim, se eu tivesse que traduzir de uma outra maneira, seriam as 3 leis, digamos, as 3 grandes leis da sociedade quechua, né? Muito interessante. Eu tô observando aqui, o Peçanha está dizendo, interessante o fator de o solo ser sagrado, exatamente, o espaço do sagrado, né? Excelente conteúdo, pastor Davi, Renata Pereira, sempre enriquecedor, viu, professor Davi? A Marilza dizendo que acaba sendo uma ressignificação, né? Ou seja, quando você dota de sentido a perda, né? Que a gente estava tratando isso há poucos minutos atrás. A dor de amar do Násio é muito bom. O senhor parece que conhece essa literatura, né? Isso, pastor? Muito interessante. A Marilza falando também.
a questão do Frederico aqui, dizendo, precisamos de mais conhecer algo que foge dos nossos esquemas ocidentais, isso é bem interessante, que você acaba sendo você lidar com as mudanças que a vida te proporciona, né? Faz com que você desconstrua coisas que antes você tinha construído e, mediante as mudanças, você tem certa flexibilidade, né? O pastor também estava falando uma coisa que eu achei interessante sobre o parentesco carnal e o parentesco espiritual, certo? Que o parentesco carnal, que eu acho que vai atravessar bastante aí, é pai, mãe, filho, sobrinho, ok, no sobrenome e tal, mas que eles não têm essa relação. Tem uma relação maior, que é uma relação de parentesco espiritual, que eu até lembrei, pastor, dessa caminhada da travessia que eu acabei de fazer com esses bombeiros, e que realmente o que a gente enfrentou ali fez com que a gente unisse e virasse uma espécie de irmão espiritual, ou seja, uma família, né? E eu acho que essa relação dos Quechua pode ser semelhante a essa, né? Tem aquele livro A Morte Uma Festa, realmente, Frederico, tem sim, do João José Reis, tá certo? Que ele começa a falar antes do cristianismo também sobre os ritos, né, de morte, que é o riso, as refeições, as danças, né, que é muito interessante. A Eliana falou, como assim outra relação, né? O pastor estava falando, outra relação que não seja aquela nomeada, é uma outra relação espiritual. É isso que ele estava falando ali com relação à perda, que ele constrói uma outra relação com o morto, né? Não aquela que tinha antes enquanto vivo. Que oportunidade de conhecer essa outra forma de ver o mundo, a perda e a morte fala a Maureen, dos Quechua, né? A Renata, uma integração integral, não somente material. Isso aí. Será que os Quechua, isso o pastor já começou por aí, né? Se não me engano, a cultura tupi não há, a Maureen dizendo aqui, obrigada pela resposta. Não ser falso e não ser preguiçoso, o Peçanha falando, muito bom. Nada de frouxura entre os Quechua, isso aí, que não é ser perigoso, é preguiçoso, né? Que a gente estava dizendo aqui. E é isso, pessoal. Pode comentar mais. Nosso tempo já está indo para os finais, infelizmente, né, pastor? Aqui o Instagram, pastor, ele não tem cronômetro. Quem tem cronômetro sou eu. Tá certo? E aí eu vou controlando o tempo aqui para a gente fazer uma live de qualidade, certo? Mas a gente tem ainda alguns minutinhos para o senhor falar um pouco mais sobre os Quechua, sobre essa questão cultural da morte, das perdas, certo? Os rituais, talvez os rituais fúnebres também especificamente, talvez, se o senhor puder especificar um pouco melhor, dar mais exemplos. Eu vou deixar esses minutos finais, a gente tem aí mais 10 minutinhos. O senhor pode continuar até apresentando a tese do senhor, porque o que o senhor disse aí, que eu li a tese, eu fiz o meu dever de casa, eu li a tese do senhor, e a tese do senhor está excelente, muito bem escrita, né? O senhor está de parabéns. Pode continuar, viu? Tá. Uma outra, não sei se outra questão, mas complementando, eu acho que a gente precisa conhecer e compreender outras concepções de mundo, porque eu acho que isso ajuda a perceber o mundo que a gente vive com um discernimento maior, né? Se a gente conhece, aí a ciência da religião já trabalha com isso, né? Se a gente conhece só a nossa religião, então a gente não conhece bem nem a nossa religião, porque eu não consigo mapear bem a diferença da minha religião para com a minha cultura, quais são os limites entre o que é a religião e o que é a minha cultura, se eu não tiver conhecido profundamente outra religião. Então aí eu vou começar a perceber os limites com mais claridade, porque algumas coisas que eu fazia enquanto religioso, achando que era religioso, era basicamente um comportamento cultural ou o inverso disso, né? Então, quando a gente conhece outro sistema cultural, quando a gente conhece outro sistema religioso, ajuda a dar mais claridade e discernimento para as bases da nossa fé.
E algumas pessoas, isso vale para a teologia, para outros campos do saber, algumas pessoas dizem, um crente, uma pessoa que pertence a uma determinada igreja ou religião, não deveria estudar, não deveria conhecer outras coisas, seja de outras religiões, ou mesmo enveredar pela ciência, porque isso seria um perigo para a sua fé. Esse é um mito completamente inadequado. E quando uma pessoa conhece um outro sistema, seja sistema filosófico, estrutura científica, cultura ou sistema religioso, a gente consegue reelaborar o nosso e vai ter limites para perceber melhor o nosso com mais discernimento. Então, essa experiência, por isso eu dizia que não só fomos evangelizar, mas a gente também foi evangelizado, né? Porque a gente aprendeu muito, se enriqueceu muito com essa concepção de mundo, com essa percepção comunitária, quebrando um pouco essa coisa individualista, às vezes a gente está pensando no luto como quanto eu estou sofrendo. Já viu quanto eu estou sofrendo? A gente está sempre Exato. Pensando no indivíduo e a gente não está considerando outras coisas, o quanto isso é vinculado com uma série de outras questões, né? Então, o sofrimento está na moda, né, pastor? Pois é. Então, é importante a gente criar maiores vínculos, inclusive essas redes de apoio podem ser extremamente importantes no enfrentamento do luto e das perdas que são da vida, assim, do processo. Não é só... Assim, a gente não pode tratar o luto ou uma ruptura como sendo só coisas graves. A gente passa por vários processos de luto, né? Então a gente tem que ter uma dinâmica, tem que ter uma metodologia para enfrentar isso de uma maneira que não seja radicalmente, que seria uma de negar, não tem luto nenhum, não tem perda nenhuma. A minha vida segue normal. Esquece isso não é... Não, isso aí não era para você, Deus não quis que você tivesse isso, esquece isso. Isso aí não serve para nada. Quer dizer, esse tipo de discurso mais atrapalha do que ajuda, né? Exato, que é um pouco daquela outro gancho que a gente poderia ter entrado hoje à noite, que era a questão do luto no pentecostalismo, mas fica para uma outra mas no mundo pentecostal, por exemplo, e também nas igrejas evangélicas mais amplas, de maneira mais ampla, a percepção do luto é sempre, sempre pensando na vida eterna, a gente vai encontrar a pessoa na glória, não sei o quê, e aí você não passa pela fase. Tanto é que evangélico e pentecostal não vai a cemitério, só vai no dia do enterro e depois ele pode ter perdido um ente querido extremamente próximo, como pai, mãe, filho, e ele depois nunca mais vai num cemitério, porque ele corta completamente a conexão com aquela pessoa, tira de casa todas as fotografias, tira todos os objetos que poderiam lembrar essa pessoa. Gente, o luto é humanizador, o luto mostra o quanto a gente é tocado por outra pessoa, o luto mostra o quanto a gente deve ser vulnerável, porque uma pessoa invulnerável deixa de ser humano. Um ser humano, ele é tocado pelas coisas. Se você sentiu a dor de uma perda, isso mostra que você é um ser humano normal, que você é uma pessoa digna, que você é alguém que está fazendo falta para esse mundo, que vale a pena, né? Quando a gente não sente nenhum pesar por aquilo que está à nossa volta, seja na questão política, econômica, histórica, em relação à escravidão, racismo, em relação à mendicância, pobreza, se a gente não sente nada do que acontece na nossa volta, essa insensibilidade, ela é um sintoma, é um sinal ali, uma luz vermelha perigosíssima, que mostra o quanto a gente foi perdendo a nossa capacidade de humanização, a nossa capacidade de ser gente, né? De ser humano. Eu escrevi a insensibilidade é sintoma dos perversos, certo? E o senhor falou uma coisa muito importante. O nível de depressão entre os evangélicos aumentou absurdamente. E isso não tem nada a ver com, seja lá, a forma de culto que se presta. Não é isso. Mas tem a ver justamente com a relação que os evangélicos, no caso pentecostais e neopentecostais, têm com a morte. Não se pode deixar de ter uma relação com a morte de qualquer maneira ou entregar a responsabilidade desse luto a Deus. A responsabilidade do lutamento é minha, porque as emoções são minhas. A saúde emocional é minha. Então eu tenho que expressar, sim, a minha dor
da perda, a expressão. É claro que eu não vou pegar e histerizar, como a gente fala, né? Por isso que eu falei que o sofrimento estava na moda, porque a gente também tem esse caminho de pegar o nosso sofrimento e mostrar para todo mundo, né? Como Lacan dizia da questão da mostração, que na verdade é monstração, que ele está até ironizando aí, que é mostrar para todo mundo que você está sofrendo. Não é essa a questão. Não vai diminuir ou aumentar a dor se você mostrar para todo mundo que você está sofrendo. Mas você fazer uma expressão dessa dor de modo a ritualizar, a ter um rito, né? A ter um trabalho de luto, né? Você visitar os seus mortos, revisitar suas perdas para ressignificá-las, eu acho isso extremamente válido, sabe, pastor? Acho que você vai gostar muito desse, Roland, desse livro aqui, ó. Não sei se dá para você ver. Sim, deixa eu te ver. La Buena Muerte, do Miguel Ángel Mancilla. Ele é um teólogo pentecostal chileno, e ele também ele é sociólogo, né? Tem mestrado, doutorado em antropologia, Bacana. E ele estuda a morte. Você vai gostar desse livro. Eu vou rever essa live e já vou anotar esse livro. Ele me mandou para que eu fizesse uma resenha do livro. Eu estou terminando de ler. O livro é sensacional, sensacional. E ele trata como que os pentecostais, né, enfrentam a questão do luto ou da negação do luto, né, que é uma forma de você espiritualizar e jogar isso para o futuro, uma negação do luto, mas isso fica para um outro momento. E ele vem de um ambiente onde também tem uma forte presença indígena, né? Então você tem aí o pentecostalismo com uma forte presença do mundo indígena, só que o pentecostalismo, quando entra com a evangelização, normalmente a base da nossa evangelização é a negação de todos os elementos culturais. Então, quando alguém vai fazer missão no meio indígena, ele faz um processo de aculturação e ele nega todas as expressões do mundo indígena. E esse é um dos pontos lá da tese que eu tento trabalhar para mostrar que sim, é possível, dentro do âmago de uma cultura, trabalhar uma evangelização que aproveite, que se enriqueça com os elementos culturais, porque Deus não chega com o missionário. Deus já estava presente naquelas culturas. Então a gente já tem elemento relacional ali, a gente já tem elemento cultural que e Tiago, né, na sua epístola, tão curtinha, mas ele fala 3 vezes: se existe alguma coisa boa no mundo, veio de Deus. Essas manifestações que são de coisas boas, coisas que a gente considera saudável, isso não é uma invenção de uma religião, não é invenção de um grupo, isso é um processo de revelação de Deus na natureza, na história, das suas intervenções. É o que eu sempre falo, perdas são ensinamentos divinos da essência humana. Eu sempre falo isso, né? Isso é a centelha divina, né? Ou seja, os valores divinos, né? O que tudo que é bom, enfim, está dentro da gente. Quer dizer, a gente está encaminhando, pastor, a gente só tem mais 5 minutinhos. Infelizmente, porque o papo tá ótimo. Pessoal, eu vou pedir para vocês também comentarem, curtir aí do lado aí no Instagram aí de vocês, no coraçãozinho aí, aperta bastante, deixa o dedo, porque aí o algoritmo vai entender que a gente está falando de um assunto sério aqui, um assunto importante, que é a negação da morte aí do ponto de vista até pentecostal, e a gente pode falar que isso não tem nada a ver com a questão de você estabelecer uma relação de luto, de lutamento com as perdas e com a morte, né? Quer dizer, a gente na nossa sociedade, aí eu vou falar do ponto de vista histórico, a gente se distanciou da morte justamente, ou a gente apostou na ciência, dizendo que a gente ia viver eternamente, e acabou acontecendo 2 guerras mundiais e um genocídio, vários genocídios, na verdade, né? E a gente até cunhou essa palavra durante o século XX para expressar o horror das guerras civis, né? Das guerras militares que aconteceram no decorrer de 1900, né? Dos 900 em diante. E aí, a gente acabou tendo uma relação com a morte, primeiro, banal, né? A gente mata sem
nenhuma pena, sem ter nenhum sentimento, e isso é o auge de você afastar o seu sentimento da morte do outro, certo? Da morte de algo. E também a gente acabou fazendo o quê? Esquecendo. Não sabe mais o que é morrer. A gente tinha 4 dias no calendário judaico, e cristão, no caso, nosso calendário atual. Éramos 4 dias para comemorar o Dia de Finados durante o ano inteiro. E aí agora a gente reduz só para 1. Isso, historicamente falando, foi o que aconteceu, certo? Para você ver isso só é um sinal de que a gente perdeu o nosso contato, o contato com as nossas próprias perdas, né, pastor? Mas o senhor estava falando justamente também do livro também, né? Pois é, mas esse processo do luto, isso é humanizador, isso faz parte da vida. A nossa vulnerabilidade é uma condição antropológica, condição de existência humana. A gente deve ser vulnerável, sentir dor, faz parte da vida. Esse é um processo extremamente saudável, inclusive, por isso tem etapas, né? A gente precisa respeitar essas etapas. Conhecer outros processos. A gente não vai replicar o que o mundo Quechua faz, não vai replicar isso. Acho que nem as sociedades atuais Quechuas já ressignificaram boa parte dessas práticas anteriores. Então não se trata de replicar comportamentos, mas a gente buscar o que sustenta, o que dá sentido, né? Quais são as possibilidades. Eu acho que isso deve ser um elemento a ser trabalhado sempre. E repensar, e aí trazendo para a nossa prática, eu como pastor, uma igreja, numa comunidade, a gente enfrentando famílias, né, um processo de luto, na própria família a gente passando por processo de luto. A gente precisa ressignificar isso, né, enfrentar esse processo de uma maneira, digamos assim, mais integrada. Eu acho que essa é a grande mensagem que os povos indígenas podem... Inclusive, alguns chamam eles gostam de ser chamados de índio. Uma vez, um teólogo indígena, zapoteca, ele disse que ele faz teologia índia. E aí o pessoal diz, mas não é teologia índia, é teologia indígena, o nome certo é indígena. Ou aí foram corrigindo, colocando outros nomes, ele falou, não, é Índia mesmo. Porque Índia é um erro histórico, né? Eles acharam que estava chegando às Índias, chegaram aqui na América. É com esse nome histórico e errado que a gente vai conseguir a nossa libertação. Porque foi com esse nome histórico e errado que eles nos dominaram, vai ser com esse nome que a gente vai se libertar. Então, os próprios cristãos indígenas que fazem uma teologia a partir das categorias culturais indígenas, falam, a gente quer pegar o termo errado mesmo, a gente quer pegar o termo índio, e é com esse termo que a gente vai construir uma teologia para desfazer todo o processo de colonização que fizeram com a gente. Eu achei muito interessante isso. Muito interessante. Mas é muito interessante porque é o próprio sujeito que se nomeia, né? Então, quer dizer, a gente tem essa expressão lá na psicanálise, que é o próprio sujeito que se nomeia. Eu até estava um dia falando com a minha irmã que a gente estava vivendo tempos despudorados. Falei isso com a minha irmã. Aí ela falou assim, nossa, mas você está com a gramática, sua gramática tá boa, você está arranjando essas palavras aonde? Eu falei, é porque o próprio sujeito é que se nomeia. Então a gente está vivendo tempos despudorados. É justamente por conta de eu traduzir, buscar palavras para poder traduzir a realidade política de hoje. E eu falei isso para ela e o senhor me trouxe aqui esse link, né? Muito interessante. Pastor, a gente tem 1 minuto e meio para poder fazer as considerações finais aqui, tá certo? Eu vou fazer as minhas, vou dar 1 minutinho aí para o senhor fazer as considerações do senhor. Infelizmente, acabou. Esse papo foi ótimo, esse papo foi muito bom. Nossa, eu aprendi, assim, coisas maravilhosas. Eu nunca aprendi tanto em 2 dias, viu, pastor? Primeiro que eu ganhei uma família fazendo a travessia da Serra Fina, que no meio de um ciclone imprevisto. Não foi nem falta de responsabilidade, não, foi imprevisibilidade mesmo. E também aqui com o senhor, nessa live de hoje, dos Quechua, da relação deles com a morte, da relação deles com as perdas que eles têm da vida, qual é o processo de aculturação. Eu agradeço muito, agradeço imensamente o senhor ter aceitado vir fazer essa live comigo. Foi ótimo, assim, de coração mesmo, sabe? Eu agradeço muito. Acho que essa audiência
vai gostar muito, não só agora, como depois, mas o senhor pode falar suas considerações finais, 24 segundos. Agradeço muito também o convite, eu acho que é muito importante a gente estar nesse diálogo e também as participações, as pessoas que enviaram perguntas. Espero que a gente possa continuar no contato e quem sabe voltar aí numa próxima vez. Parabéns pelo canal, parabéns pela iniciativa, a gente está junto. Até mais.